Apresentação naborsocial.com. Fala, audiência abençoada da Rádio 94 FM. Eu sou o João Nabor, publicitário e professor da Nabor Social. Você sabe o que faz um publicitário? Você sabe o que faz um publicitário, pastor? Publicita. Publicita, mas publicita o quê? Quem quiser falar com o publicitário, ele manda ver. Ele manda ver? Então tá bom, eu vou explicar melhor. O que faz um publicitário? A gente acaba descobrindo e percebendo tendências de comunicação e de relacionamento entre marcas, pessoas e os canais de comunicação. E é dentro dessa busca, desse estudo, eu tenho a oportunidade de encontrar com vários empreendedores do mercado de trabalho. E é claro, eu vou trazer esses empreendedores aqui no programa Empreendedor Cristão. Qual que é o nosso objetivo? A gente promove a experiência desses profissionais do mercado de trabalho, os caminhos percorridos, o que deu certo, o que deu errado, enfim, você pode aprender muito com quem tá botando a mão na massa. Esse aqui é o programa de rádio que nós gravamos para você. Então, você vai lá no youtube.com/Nabor Social. Lá eu deixei os programas anteriores a este aqui. Eu tô aqui com um convidado especial, um cara assim, mestre Cuca, que você vai aprender a trajetória. Você não vai aprender sobre culinária hoje não. A gente vai falar de culinária aqui também, já falar de gastronomia, mas você vai aprender a trajetória de um cara empreendedor nato que põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. Literalmente ele põe a mão na massa, né, pastor? Literalmente, né? É verdade. Então olha só, youtube.com/Nabor Social. Aproveita, vai lá. Tá vendo seu celular aí? Pega seu celular, tem o aplicativo do YouTube, ou então você vai lá no Google mesmo, escreve youtube.com/Nabor Social. E aí você se inscreva no canal para você receber notificações de quando a gente publicar o programa. Olha, programas passados, vou falar aqui, ó. Nós falamos como conviver com plenitude, falamos de marketing multinível, falamos de lojas virtuais, de empreendedorismo musical, de alta performance, de propagandista da indústria farmacêutica, enfim. E hoje nós vamos falar do mercado de eventos, especificamente daquilo que você mais gosta, que é o alimento. Fala que você tá numa festa lá, eu sei que você vai lá para celebrar a vida das pessoas, a união das pessoas, mas quando você tem ali um bom atendimento e uma boa gastronomia de uma festa, faz toda a diferença, beleza? Mas antes de apresentar o meu convidado aqui exatamente para você, eu vou entrar com a seguinte questão: a resposta está no livro. Presta atenção. E agora, a resposta está no livro. Segura aí, irmão, irmã, presta atenção. Efésios 4:29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam aí ou os outros a crescerem na fé e conseguirem o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Como é que tá a sua palavra? Você tem falado coisas boas para as pessoas, pastor? Eu aprendi desde o A, I, O, U, quando me converti, que quando a gente começa a vigiar naquilo que a gente fala, a bênção, ela nos persegue e persegue aquele que nós abençoamos com a palavra. Sensacional, profundo, hein? Profundo. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você que conhece muitos crentes, muitas pessoas, muitos cristãos, né? Você encontra pessoas que são, assim, no caso, acreditam mesmo na palavra de Deus e são mal-humoradas? Devido a traumas. Por quê? Uma pessoa ferida, ela sempre vai atacar, com medo de ser ferida novamente. Uhum. E aí o comportamento tem a ver com o psicológico. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar o psique da pessoa. Basta a pessoa permitir o livre-arbítrio. Sensacional. A resposta está no livro? Está no livro. Então segura essa, irmão. A resposta está no livro. Faça bom uso do seu vocabulário. Motive as pessoas. Vamos levar. Vigiar, né? Sim, sensacional. E ó, se você tá precisando de um referencial, se você está precisando de um herói, eu vou mandar um som de um cara chamado Guilherme Souza, um músico talentosíssimo, com a seguinte música: Meu Herói. Solta o som aí. Solta o som. Se você me permitir, eu digo uma frase dizendo o seguinte: antes de falar, pense no que vai falar. Muito bom. Meu herói foi envergonhado, meu herói foi esmagado, mesmo tendo tudo em suas mãos, renunciou.
cansado, mesmo sendo dono da razão. Parabéns aí, Guilherme Souza. Olha só, vou apresentar o meu convidado do programa Empreendedor Cristão de hoje. Ele é responsável por um dos buffets de eventos mais requisitados na região do Vale do Aço, que fica no leste de Minas. Com 18 anos foi morar nos Estados Unidos e por lá resolveu ficar quase 5 anos. Uma experiência de vida que fez conhecer chefes e a culinária do mundo inteiro, fortalecendo mais a sua paixão pela cozinha e, claro, fazendo com que ele também se tornasse um cozinheiro profissional. Aos 23 anos ele voltou para o Brasil, abriu uma empresa em sociedade, desfez a sociedade e resolveu seguir em carreira solo com a marca Buffet Cozinha Gourmet. Daí então a vida prosperou e a sua agenda vive concorrida por eventos de casamentos, festas de 15 anos, bodas e assim vai. Seja bem-vindo, Márcio Ezaki. Obrigado. Agradeço vocês pelo convite. Um abraço aí a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Vamos que vamos. Tem gente que tá fazendo live aí no seu Instagram, tá fazendo ao vivo aí? Tá sim. Tá fazendo os stories e aqui a gente tá com 2 celulares na mão aqui. A gente vai falar, sua esposa tá aqui com você, a gente vai falar dela também aqui. Maravilha. Eu queria saber o seguinte, né? Com a chegada desses programas de culinária na televisão brasileira, eu vi que a presença do homem, né? Parece que a imagem, pelo menos, apareceu mais assim na cozinha, né? E quanto que realmente você começou a flertar aí com os preparos, com os alimentos? Como é que foi essa sua história com a culinária, você sendo um homem aí, botando a mão na massa? Na verdade, desde de garoto, né, já arriscava na culinária, já fazia alguns pratos. Quando cheguei nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na época, ainda tinha um certo preconceito, né? Não é um preconceito, não tinha muita atuação masculina nessa área. Só que, na verdade, os chefes, né, no geral, boa parte, 70% ou mais, são do público masculino. Eu fui ver isso lá fora. Esses programas culinários hoje mostrou isso pro Brasil de outra forma, mas lá fora, tanto que as figuras de chefe em caricaturas e outros sempre é um homem, né? A França é um grande ditador de etiqueta pro mundo e sempre colocou essa imagem masculina. A minha desenvoltura nessa área foi exatamente lá fora, onde eu vi que o meu amadorismo, né, a minha paixão poderia ir muito mais além do que só cozinhar em casa e para amigos, que eu tinha uma oportunidade de crescimento como pessoa, que aquilo era uma profissão, que na verdade gastronomia era algo que aqui na região, no Brasil, aliás, tu falar região, né, que era muito maldita assim num todo, não tinha uma repercussão bacana. Então isso, quando eu cheguei lá fora, foi um divisor de águas bacana da minha experiência pessoal, migrando para profissional. Mas foi uma inspiração natural? Tipo, você chegou a ver alguém na sua casa, você chegou a ver um tio, um primo, foi natural? Ou não, você olhou pra cozinha e falou assim, opa, senti, aqui é meu dom, aqui é meu lugar. Efésios, aqui é meu dom, vou utilizar meu dom aqui. Rapaz, é um negócio bem complexo, assim, de falar. É de Deus o dom, sabe? É um feeling, assim, bem de Deus. Foi um pouco por necessidade, né? Eu venho, minha mãe, né? Enfim, mãe solteira e 2 irmãos. Eu tive a necessidade de aprender a cozinhar novo. Então foi um pouco necessidade que virou paixão, sabe? E um dom que é um pouco inexplicável. É um feeling com o alimento, de sentir ali o tempero e tudo, que é difícil explicar como. Queria saber se você se lembra daquele primeiro prato que você fez ali, que foi um divisor de águas pra você. Você falou assim, não, poxa, eu tenho talento mesmo. Eu já desconfiava, mas agora eu tenho certeza que eu tenho talento, e esse caminho que me causou orgulho. Então, lembro sim. Esse prato, na verdade, foi meu day one, sabe? O dia que, enfim, eu conquistei, né, o chefe da cozinha a qual eu estava trabalhando, né? Primeira fase, quando a gente chega fora do país, é tudo na vida, né? Teoricamente deveria ser assim. Na prática também, né? O step by step, né? O passo a passo. Daí cheguei como na cozinha, normalmente o primeiro grau é dishwash, né? Que é o lavador de prato.
E no meio de um busy ali, de uma correria do restaurante, o chefe me gritou lá na dishwash, preciso de um help aqui. Eu fui lá e tal, e enfim, ele viu minha paixão no processo ali de pegar os alimentos, de cortar o manuseio com a tábua, já com a faca, que é um dos princípios básicos, né, para uma cozinha profissional. No término daquele processo, daquele business, no outro dia ele falou: você gosta de cozinhar? Eu falei: gosto. Faz um prato assim que você faz do seu país e tal, enfim. Daí, rapaz, eu fiz uma coisa até muito simples, mas eu sou daquela opinião, sabe? O simples bem feito, ele faz uma diferença melhor do que um prato muito sofisticado, sem vida. Daí peguei uma alcatra, sabe? Piquei em cubos, batata, e fiz uma carne de panela bem marinada, puxei um alho, soteado com alho, cebola, enfim. Fiz um arroz bem brasileiro, com alho soteado, que lá fora não é muito assim, os arroz deles não são tão bons quanto o nosso. Fiz um arroz soltinho, um purê de batata e servi esse prato para ele. Até eu me surpreendi com o prato. E foi o meu divisor de águas. Foi um prato, ele ficou encantado, sabe, com essa ideia. Falou: nossa, você tem a mão, né? Que aí que tá o dom, né? A questão da mão para tempero, do feeling com o alimento. E foi o prato que realmente alavancou a minha carreira profissional nessa área. Você conquistou o cara e se conquistou também. Exatamente. Como que é servir o norte-americano, assim? E lá, quais foram os tipos de restaurante que você trabalhou? Rapaz, na verdade, eu não trabalhei em muitos. Na verdade, eu sou daquela opinião profissional do seguinte: eu acho que você tem que empreender, né? Já que o programa fala desse assunto, na verdade. Não é só você ser dono do seu próprio negócio. Às vezes você empreender na sua área de atuação, na sua empresa, né, na verdade, que você está trabalhando, dando ideias, criando situações, e ali você conquistar um território. Então eu não sou um profissional de muitas passagens profissionais. Eu sempre conquistei o local que eu estive trabalhando e fiquei por muito tempo, né, naquela atuação. Então, assim, na verdade, esse restaurante que eu trabalhei, ele fica em Orlando, né? Que talvez é o segundo ponto turístico de maior fluxo dentro dos Estados Unidos. Tem os parques, Disney, Universal, e passa um público mundial. Turismo internacional, né? Turismo no geral, exato. Então, assim, a gente tinha um público bem misto, sabe? E nesse restaurante nós implantamos a ideia, né, do rodízio brasileiro. Então, assim, a gente fazia os pratos, né, para receber os turistas, comida japonesa, comida árabe, a comida mesmo lá, usual, que na verdade a culinária deles num todo, além do fast food, que é o que o mundo todo, né, tem a impressão americana, é fast food, enfim, as redes de comida, hamburguerias e tal, mas eles têm uma culinária também parecida, com arroz, carnes e tudo, e eles comem bastante dessa culinária usualmente durante o dia. Então a gente vendia de tudo um pouco. É difícil de falar assim o alimento alvo deles, é de tudo, tanto que meu pai ainda mora lá nos Estados Unidos. Recentemente a gente conversando, ele falou: Márcio, hoje em Orlando tem em torno de 5.000 restaurantes só em Orlando. Então, assim, é uma gastronomia bem mista, sabe? O que eu achei legal dos tempos pra cá, assim, antes se usava muito falar o chefe de cozinha, e muitos chefes de cozinha agora se assumem como cozinheiro, assim. Vamos falar na linguagem aqui, né? E o cozinheiro lá, ele é mais valorizado, se existe isso, ou você constrói o valor onde você estiver. Como que você percebeu nessa experiência de ser cozinheiro num país, né, nos Estados Unidos, e ser cozinheiro aqui no Brasil? Só colocando um ponto que você citou e muito interessante, tem muita gente que confunde a questão de ser chefe de cozinha, ser cozinheiro e ser formado em gastronomia, né? Tem bons cozinheiros que, enfim, não chega ao cargo de chefe de cozinha. Chefe de cozinha, na verdade, ele é um gestor da cozinha. Ele cuida de todo o processo, é um cargo. Ele cuida de todo o processo de organização, mise en place, que é, né, a
preparação de todos os ingredientes junto à equipe, né, para execução do prato, ele tem essa responsabilidade de entregar o prato para o cliente, né, na perfeita forma qual foi solicitado. Ele tá ali padronizando a equipe dele, ele continua colocando a mão na massa, ou ele tá ali, ele tem ali uma equipe que coloca a mão na massa para ele, mas o padrão que ele estabeleceu que mantém aquela qualidade. Exatamente. Ele faz o checklist final do prato, né? Se tá montado de acordo com a casa e tal. Então ele ainda existe, né? Agora, o cozinheiro já trabalha no processo de cocção, né? Ele tem essa função aí de pegar mais na massa em relação à produção. Na verdade, a cozinha tem toda uma hierarquia de posições, cozinheiros, preps, as pessoas que trabalham na preparação para entregar para o cozinheiro fazer a cocção. Mas enfim, é uma fábrica mesmo, né? É um processo industrial, só que ali focado na preparação de um prato para servir as pessoas. Exatamente. Agora, em relação à sua pergunta sobre Brasil e lá, foi uma das coisas que, quando eu cheguei no Brasil, uma das minhas vindas ao Brasil, eu sempre sondava o mercado aqui, em Patinga principalmente. E eu realmente assustei com, né, os custos e a valorização. Infelizmente, a categoria de cozinheiro, eu falo infelizmente porque, assim, eu acho que, com todo o respeito, né, aos proprietários desse empreendimento, da área tanto de buffet quanto da área de restaurante, as pessoas que atuam hoje nessa área, executando a área de cozinha, muitas das vezes são, né, as chamadas aí domarias, que o mercado no geral não valoriza, sabe? E elas cozinham demais a conta, cozinham demais. Uma vez conversando com um amigo chefe, falou: mas esse cenário vai mudar daqui a alguns anos, né? Onde essas domarias, elas estão aposentando, elas já não vai ter mais essa força dentro do mercado, e a geração de 80 para cá, as mulheres querem cargos altos, então muitas das mulheres não vão para cozinha, então só vai se fazer profissional de cozinha dentro de faculdade ou dentro de cursos técnicos ou cursos profissionalizantes. Então isso é uma notícia boa para quem ama essa área. Infelizmente hoje está se sentindo desvalorizado. Foi o que eu senti na época, eu tive que partir para o plano B, porque eu via que atuar cozinhando não me traria retorno financeiro. E lá fora, sim, se você tem uma desenvoltura, né, na gastronomia, você é valorizado, com certeza. E a sua volta para o Brasil, qual foi o raciocínio? Você estava ali se despontando, percebendo esse avanço, né, falando com o mundo, né, assim, nos Estados Unidos e principalmente em Orlando, onde você estava, e tinha uma oportunidade realmente de ter uma multicultura da gastronomia. Exato. Não que o Brasil não tenha também, porque a gente também é respeitada a nossa culinária, né? E por que voltar para o Brasil? Então, o programa é um programa cristão, eu creio que os ouvintes vai me entender. Eu sempre, né, eu busquei de Deus a direção para minha vida em tudo, sabe? E sempre pedi a Deus sabedoria nas minhas orações. Peguei o exemplo de Salomão, né? A sabedoria, ela vai além de riquezas, além de qualquer situação, porque ela te dá conhecimento para lidar com qualquer ponto, independente do que seja. E eu pedi a Deus sempre direção nesse ponto, se eu deveria ficar lá, se eu deveria regressar para o Brasil. E eu pedi um sinal a Deus, né, na época, quando eu estava para vir ao Brasil, e que esse sinal seria o meu regresso, verdadeiramente. Com frio na barriga, né, porque eu sabia que o Brasil ia realmente uma mudança muito drástica, tanto que tem, né, milhões de brasileiros lá fora que não voltam, preferem, né, enfim, terminar a sua vida lá do que regressar por medo da economia, do trabalho, que aqui infelizmente ainda é um pouco não reconhecido. Vim pro Brasil, espalhei na época alguns currículos, recebi algumas propostas e uma das propostas foi a sociedade que eu fiz. Então foi um sinal de Deus e eu acatei, eu dei ouvido, né, obedeci e o Senhor me honrou. Sensacional. Sobre o paladar do brasileiro, né? Assim, eu vejo que existe uma mudança, principalmente
nessa culinária de eventos, né, que você tem que servir várias pessoas, o que servia antes, já tem um outro tipo, né, de entrega de comida, assim, mudou muito. Você tem mais possibilidades hoje do que uma festa de 15 anos atrás? Sim, mudou bastante. Eu vou usar exemplo quando eu casei. Eu casei, né, em 2005, na verdade. Era um estilo, né? Sempre existiu, lógico, né? A culinária, a alta gastronomia, ela é, né, de centenária ou muito mais, mas sempre existiu realmente o mercado ditando a tendência. Então as pessoas, no geral, elas muitas das vezes querem o que é tendência. Na época a gente tinha um tipo de gastronomia que era muito usual e hoje realmente tem muito leque dentro da área da gastronomia. A gente recebe propostas no escritório de clientes para realizar sonhos que eu fico assustado. Aldo, onde você tirou? Esse avanço é uma exigência do cliente? Acontece... existe uma proposta nova da sua empresa ou o cliente que às vezes força ali as suas propostas, fala, não, eu queria isso, eu vi isso no lugar tal, e você fala, opa, isso dá para encaixar? Não, o Buffet Cozinha Gourmet, eu acho que o cliente ele já vem com essa liberdade. Muitos clientes chegam até a nossa empresa não, eu vim aqui porque eu sei que aqui vocês vão fazer o que eu quero, sabe? Infelizmente, né, muitas empresas às vezes têm um formato um pouco engessado. Como eles já sabem que eu gosto de sonhar, lógico, com o pé no chão com o cliente, isso já traz a possibilidade de leques, né, em relação à forma de servir e a gastronomia um pouco mais diferenciada. Mas sobre o gourmet, a palavra gourmet chegou e aí você viu o surgimento no mercado, né, em geral, de hambúrguer gourmet, e parece que esse nome gourmet fez com que as coisas ficassem mais caras. Não sei se ela também é sofisticada por ser gourmet. O que realmente representa a palavra gourmet? Na verdade, na oportunidade brasileira, né, num todo. A palavra gourmet é um substantivo masculino, né, que quer dizer um conhecedor, né, um expert no conhecimento da culinária, da alta gastronomia, um bom degustador, um apreciador. Quando eu escolhi esse nome para a empresa, eu pensei no uso da palavra, né, no caso, como a excelência do alimento. Sim, a oportunidade ela se tornou algo realmente, né, mais visado da palavra do que realmente o uso do que quer dizer que é excelência. Por exemplo, se fazia um chup-chup, enfim, com 70% de água, 30% ali da sua matéria-prima, que seria o sabor, e enfim, pontos ali, e era 80 centavos. Aí agora coloca mais leite condensado, mais leite em pó e virou gourmet. Daí foi para R$4. Então, muita gente pegou esse nome para oportunidade. Eu já acho que, no meu ponto de vista, e o uso que eu faço dessa marca é excelência, sabe? Por mais que seja uma coisa simples, como eu falei da carne cozida, né, no início aí, mas tem que ser algo bem feito, né? Uma comida bem feita é uma comida gourmet, é uma comida para ser bem apreciada. Então sim, tem, né, a área mais requintada que usam, né, para colocar esses nomes, mas, por exemplo, empresas imobiliárias, né, tem a área gourmet, que é a área mais voltada para a produção da gastronomia. Não necessariamente tem que ser só para coisas requintadas, mas sim para uma coisa simples, bem feita também. Escutou, né? Aprendeu isso aí, o que é definindo então o que é gourmet, né? Sobre o seu mercado, no setor, você trabalha com eventos, né? Você atende eventos, e é o mercado de casamento que mais alimenta o seu trabalho, ou não, mais corporativo que alimenta o meu trabalho? O casamento hoje corresponde aí talvez 70%, 80% talvez do nosso giro dentro da empresa, né? É um dos eventos que a gente mais realiza, mas não todo, empresarial, enfim, né? Eventos de formatura também faz um giro bom dentro da empresa. O que não pode faltar
numa festa de casamento? Uma boa gastronomia, um bom atendimento, né, num todo, e uma prataria de excelência. Eu tenho certeza que a audiência respondeu assim na cabeça, assim, o noivo e a noiva, né? Mas é claro que a gente tá falando aqui, nós estamos falando do seu mercado, né? E o prato que é mais pedido, assim, tem essa... A noiva chega e fala assim, não, tem que ter isso no meu casamento. Você já tem um histórico daquilo que é mais pedido nas festas de casamento? Na verdade, assim, o mercado, ele segue muito a questão da tendência, sabe? Tem aquelas noivas, né, que quer uma gastronomia mais elaborada, mas hoje o público, no geral, quer uma gastronomia, né, que agrade ao paladar do convidado. Então não tem aquele ínter, assim, talvez mais pedido. Tem aquela situação da noiva, até porque o Cozinha Gourmet trabalha em um formato diferenciado, e a gente quer ouvir o que o cliente quer realmente para o seu evento, né, para os seus convidados, amigos e familiares. Então tem sim alguns itens que se destacam, mas não necessariamente é o mais pedido. Hoje eu tenho, né, um leque bem expandido em relação a cardápio, entendeu? E nesse histórico, né, de Brasil em crise, né, principalmente ano passado, que a mídia falou muito sobre esse assunto e realmente aconteceram muitas coisas no país. Casa-se menos hoje e a crise chegou a interferir aí nos pedidos do seu mercado? Você chegou a sentir isso? Olha, tem um site no Brasil que chama Abramfest. É um site que controla esse fluxo de eventos no Brasil. Segundo algumas mídias, né, o mercado de festa foi o único que não sofreu crise no Brasil e até no mundo. Esse mercado em 2017, segundo esse site, movimentou mais de 70 bilhões de reais dentro do Brasil. Então, assim, existiu algumas reduções, sim, para algumas empresas, né? A gente ouviu falar de muitas empresas que, infelizmente, vieram a fechar suas portas, mas talvez por falta de preparação para encarar a crise. Mas que parou, não. Pra gente, pelo menos, pro Cozinha Gourmet, foi um dos anos que a gente teve um movimento muito bom. Legal, sensacional. Eu vi que você tá aqui com a sua esposa, então eu acredito, a gente tá falando aqui com o Márcio e tudo mais, mas ninguém faz nada sozinho, né? E eu queria saber se você conquistou sua esposa, foi pela comida também, né? Você fez um bom prato ali, você já era amigo dela, ela falou assim, não, vamos comer alguma coisa, você fez aquele negócio sensacional, você, opa, ganhei ponto. Como é que foi essa história de amor aí? Rapaz, não, engraçado, não foi pela comida. Nós nos conhecemos, né, na igreja, enfim, e eu acho que ela apaixonou comigo à primeira vista e... Te achou lindão. Tô brincando, não, mas não foi pela culinária. A culinária não foi um atrativo nessa situação. Depois sim, mas... Fortaleceu. Tanto que hoje ela trabalha com você, né? Exatamente. Legal. Qual é o nome da sua esposa? Daniela, isso aí, legal. E qual é o desafio hoje de trabalhar com a esposa, assim? Porque não é fácil, né? Você tem que ter aí uma cumplicidade, você tem que ter um jogo de cintura também no verbo, porque como já existe uma intimidade, eu falo isso por mim também, né? Assim, você já tem uma intimidade, às vezes uma palavra não chega do mesmo jeito que chega para um colaborador seu. Exatamente. Como que é esse desafio? Na verdade, toda empresa, né, que tem envolvimento familiar tem essa dificuldade, porque às vezes a gente não consegue dividir profissionalismo, né, ali a parte da empresa com a parte pessoal. Mas é um desafio a cada dia, né? É um dia após o outro, porque assim, quem vê às vezes eventualmente, né, marido e mulher aí se vê às vezes no final de um dia de trabalho, cada um na sua rotina, já tem às vezes pequenos problemas e você tá do lado de uma pessoa 24 horas, acordar com ela. Então tem sim, mas a gente tem buscado sabedoria de Deus e tem sido sucesso, sabe? Num todo, a nossa parceria é uma parceria que deu certo. Problemas, né? Todos têm, mas graças a Deus a gente tem buscado dele a direção e tem dado... Melhores que os problemas, no caso, são os desafios, exatamente, né? E a gente tem que enfrentar, não tem jeito. Exato. No seu mercado, vocês trabalham aí final de semana, né? As pessoas festejam mais aí sexta, sábado, domingo, né? Como é que você administra o momento que você tem para sua família, para você descansar, para você viajar? Esse é um grande desafio, eu acho, de todo empreendedor, né? De todo empreendedor, porque
A administração do tempo hoje, a gente sabe que isso é até bíblico, né? A palavra diz que os últimos dias, um dia, né, seria como um ano como um dia, enfim, a correria do dia a dia. Isso realmente é algo que é o que eu mais busco hoje, é administrar esse tempo. Eu brinco que a gente tem vida de artista, né? Artista trabalha final de semana, aquela correria e tal. Então, assim, é complicado. É uma situação que hoje é um dos maiores desafios que eu creio que todo empreendedor enfrenta. Aquela falsa sensação, né, de que eu vou trabalhar por conta própria, eu vou ter liberdade de tempo. Isso realmente é algo que não existe. A gente trabalha dobrado, sabe? É muito complicado. Eu vi que vocês tiveram o reconhecimento aí do site casamentos.com.br, né? Como uma das empresas mais recomendadas e melhor avaliada no setor. Uhum. Como que funciona esse site e qual que é a importância desse reconhecimento para vocês aí? Esse site, ele é um site a nível nacional. Acho que toda noiva, quando vai começar suas procuras, já vai ali, né, no Google e busca sobre casamento. Esse site é um dos primeiros links ali que abre, acho que para as noivas, na primeira escala ali. E, enfim, é um site que acompanha o termômetro do cliente. Então, pra gente foi muito bacana, foi muito satisfatório, né? O dia que o site nos comunicou que a gente estava dando um up a mais, um passo a mais em relação à nossa estadia. Então, um site que tem um respeito a nível nacional, tem muita seriedade em tudo que realmente circula dentro dessa plataforma, entendeu? Quantos colaboradores hoje tem o Buffet Cozinha Gourmet? Então, esse ramo é um ramo que a gente trabalha, né, mais finais de semana. Então, a gente tem hoje em torno de 4 colaboradores fixos na empresa e 22 indiretos, né, que são as pessoas que trabalham com a gente já há muito tempo, fixo, num leque aí de 60 indiretos que estão no mercado para freelance. Márcio, eu queria agradecer a sua presença aqui. Gostaria que você deixasse seu contato, suas redes sociais aqui para essa audiência, caso eles queiram conhecer você botando de fato a mão na massa com a sua equipe, viu? Maravilha. Fica com Deus e obrigado pela sua presença. Obrigado, eu agradeço, né, pela oportunidade. E os nossos contatos tá aí na rede social, @Buffet Cozinha Gourmet, Facebook também. Os telefones de contato, WhatsApp aí 985746843, 987596716. Só contactar que nós vamos marcar um horário e te atender com carinho. Audiência, muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem estamos de volta, sexta-feira, 10 horas da manhã. Fica com Deus, aquela paz.